prometida. Quando Moisés foi ao Egito para resgatar o povo de Deus, Deus mandou cair 10 pragas sobre o Egito. Todo mundo conhece essa história? Caíram 10 pragas, 10 flagelos sobre o Egito, para que o Egito libertasse o povo de Deus. E quando cai a 10ª praga, Moisés pega o povo e leva até a terra prometida. Assim vai ser também na volta de Jesus. Antes da volta de Jesus a essa terra, vão cair 7 pragas. A Bíblia diz as últimas 7 pragas, 7 últimos flagelos. E quando cair a 7ª praga, o 7º último flagelo, então Jesus aparecerá nas nuvens dos céus, do lado do Oriente. Então nós vamos ler o finalzinho da 7ª praga, que vai ser exatamente o momento da volta de Jesus. Apocalipse 16, verso 21, diz assim, é o final da 7ª praga. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. O final do 7º flagelo é uma chuva de pedras, que pesam cerca de 1 talento. Cerca de 1 talento é entre 28 a 35 quilos. Então vai ser uma chuva de pedras enormes, imensas. As 7 pragas vão caindo e destruindo todas as obras que o homem fez. E vai matando os ímpios também. E a 7ª praga é uma chuva de pedra, com pedras de 25, 30, 40 quilos, que vai cair sobre os ímpios. É um apedrejamento vindo do céu que vai cair sobre os ímpios. Esse é o final da 7ª praga. E essa chuva vem matando os ímpios que sobraram, vem destruindo todas as obras das mãos dos homens, os prédios, as pontes, as casas, as construções, as montanhas, vem destruindo tudo essa chuva. E nós estamos aqui ainda. Mas como é possível nós passarmos pelas 7 pragas e ainda uma chuva de pedra que vai destruir todas as obras feitas pelas mãos dos homens e vai continuar matando os perdidos? Deus tem uma promessa para o seu povo que está no Salmo 91. O Salmo 91, ele se aplica a esse momento, um pouco antes da chegada de Jesus a essa terra. E diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Anjos de Deus vão cercar e proteger os salvos nesse momento. Quando estiverem caídas as 7 pragas, quando cair essa chuva de pedras que vai vir matando e destruindo todas as obras que o homem fez com as suas mãos, a Bíblia diz que nós vamos ver muita destruição, que 10.000 estarão mortos de um lado, 1.000 estarão do outro lado, mas nós seremos protegidos, nós contemplaremos com os nossos olhos a destruição dos ímpios. Então vai ser um caos imenso, tremendo. O mundo vai estar sendo destruído pelas pragas, os ímpios vão estar sendo mortos. Zacarias 14, verso 6. Zacarias 14, verso 6. Ele descreve como vai estar o dia, como será o dia em que Jesus vai finalmente chegar a essa terra. E ele diz assim: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. O dia da chegada de Jesus, ele diz que não haverá luz, vai estar escuro, mas haverá frio e gelo por toda parte. Vai ser um dia escuro. Ele diz que vai ter gelo por toda a face da terra, vai ter muito frio.
E ele diz assim também: mas será um dia singular, como nunca houve igual, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite. Ou seja, vai estar escuro, mas nós vamos conseguir enxergar um pouco. Ele diz, não vai ser dia nem noite. Mas por que o dia vai estar escuro, frio, gelado? Por que vai ter gelo por toda parte no dia em que Jesus voltar a essa terra? Em Apocalipse 6:14, ele explica por quê. Apocalipse 6:14. Olha só o que aconteceu. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Deus retira todos os astros, Ele retira as estrelas, o sol e a lua, e o mundo escurece. Ele retira a criação dos céus. Os céus se enrolam como um pergaminho e desaparecem. Tem uma outra parte da Bíblia que diz que eles caem abrasados. E é por isso, não tem mais o sol, não tem mais a lua, não tem mais as estrelas. Então a terra fica escura, fria, gelada, com gelo por todas as partes. Assim será o dia da chegada de Jesus a essa terra. Apocalipse 14:14 diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então presta atenção, o mundo, caíram as pragas, matando os ímpios, destruindo todas as obras que o homem fez, as casas, os prédios, as pontes. Cai a última praga, uma chuva de pedra, com pedras de 35, 40 quilos. Um caos imenso. Nós estamos aqui, nós estamos sendo protegidos. Ele diz, vocês vão ver 1.000 mortos de um lado, 10.000 mortos do outro lado, mas a praga não vai atingir os salvos. E o mundo, ele se escurece, ele fica frio, agora tem gelo por todo lado. O céu está escuro e ele diz que de repente no céu aparece uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Por que todo mundo vai perceber essa nuvem? Porque os céus foram retirados. Está tudo escuro. E de repente uma pequena nuvem branca aparece nos céus. E essa pequena nuvem branca, ela vai crescendo, 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 crescendo e se aproximando da terra. E o que é essa nuvem? Aí ele diz que todos verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Ele veio fazer a sua colheita, Jesus Cristo. E o que é essa nuvem que vai crescendo e crescendo e toma conta de todo o sol, todos os céus? Mateus 25:31 explica. Mateus 25:31. Olha só que interessante isso. Mateus 25:31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É Jesus vindo com uma nuvem de anjos. Nós vemos uma pequena nuvem no céu, ela vai crescendo, 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 e chega um momento que ela toma conta dos céus, e nós vemos que é uma nuvem gigantesca de anjos. Ele diz, todos os anjos dos céus vieram, e Jesus vem diante deles. Quem mais vem com Jesus? Vem Jesus, e ele diz, todos os anjos dos céus. Mas vem mais alguém, Mateus 26:63. Em Mateus 26:63, é quando Jesus está sendo interrogado por Caifás, antes da crucificação. E aí, eles fazem várias perguntas falsas, mentirosas, e Jesus não responde. Mas aí então, o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa da época, chega diante de Jesus, e ele diz isso. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas agora chega a maior autoridade religiosa daquela época, o sumo sacerdote, ele vai diante de Jesus, levanta a mão e invoca o nome de Deus e diz, eu te conjuro pelo Deus vivo que me digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Agora Jesus vai responder para ele. Verso 64, respondeu-lhe Jesus,
Tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Jesus diz para ele: vocês vão me ver vindo do lado de Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Jesus está declarando que Deus Pai vem junto com ele. Quando Jesus faz essa declaração para Caifás, olha o que acontece. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste a blasfêmia. Quando Jesus fala para Caifás: você vai ressuscitar para me ver vindo sobre as nuvens dos céus, ao lado de Deus Pai, naquele momento, Jesus deu uma visão para Caifás. Caifás, ele viu toda a cena. Ele se viu ressuscitando dos mortos, ele viu Jesus vindo nas nuvens dos céus, do lado de Deus Pai, e quando ele viu que ele estava entre os perdidos, ele deu um grito de negação e de medo e rasgou as próprias vestes, dizendo, como se ele estivesse negando a visão que Jesus estava dando para ele. Mas quando ele rasgou as próprias vestes, lá em Levítico diz que o sumo sacerdote não podia ter as vestes rasgadas, porque a roupa do sumo sacerdote, com todas as suas cores, todas as suas pedras, era uma representação do próprio Deus. E quando Caifás rasga as suas vestes, ele nega o seu próprio Deus. Ele nega aquela visão que ele está tendo. Então, Jesus revela que Deus Pai vem junto com ele. Apocalipse 1, 7. Ele repete isso. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar a essa terra, todo olho verá, todas as pessoas que estiverem vivas vão ver Jesus vindo, e ele vai vir do lado do nascente do sol, do lado do oriente, e todo olho, todas as pessoas que estiverem vivas vão ver. Mas aí ele diz: e todos aqueles que o crucificaram também. Quando Jesus voltar a essa terra, instantes antes dele aparecer nas nuvens dos céus, Jesus vai ressuscitar todas aquelas pessoas que estavam envolvidas no seu julgamento, na sua crucificação, todos aqueles que o negaram, todos aqueles que não creram que ele era o Cristo, que ele viria sobre a altura das nuvens. Em Daniel 12, 1, ele descreve esse momento, a ressurreição dessas pessoas. Em Daniel 12, ele vai dizer assim, vem? Daniel 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Essa ressurreição nós chamamos de ressurreição especial. Ela acontece antes da chegada de Jesus a essa terra. Nós sabemos que quando ele chegar a essa terra, ele vai ressuscitar os salvos. Mas essa é uma ressurreição especial. Ele diz que muitos que dormem no pó da terra, não todos, muitos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quem vai ressuscitar para vergonha e horror eterno? Todos aqueles que participaram da crucificação de Jesus. Todos aqueles que não creram que ele era o Cristo e que ele vai vir ao lado de Deus Pai. Todos eles, quando eles estavam interrogando Jesus, Jesus deu uma sentença sobre eles. Ele disse: vocês vão ressuscitar do pó da terra para me ver vindo sobre as nuvens do céu, junto com Deus Pai. E agora, poucos instantes antes de Jesus chegar a essa terra, essas pessoas têm que ressuscitar. Esses ímpios, somente para ver Jesus voltando na altura das nuvens, para ver quem foi que eles mataram, quem foi que eles julgaram injustamente. Mas a Bíblia diz também que alguns vão ressuscitar para a vida eterna. Quem são esses que vão ressuscitar um pouco antes da ressurreição principal? Que vão ressuscitar um pouco antes da chegada de Jesus a essa terra?
São aquelas pessoas que morreram pregando que elas sabiam, tinham certeza, tinham fé de que elas veriam Jesus voltar com os seus próprios olhos. Essas pessoas que pregaram com a sinceridade do seu coração e ensinaram que Jesus voltaria e que eles ainda estariam vivos para ver. Então agora, na volta de Jesus, Jesus vai honrar essas pessoas. Essas pessoas que morreram crendo que elas veriam Jesus voltar com seus próprios olhos, que morreram nessa fé, elas vão ser honradas agora. Antes da chegada de Jesus, Jesus vai ressuscitar essas pessoas, os salvos, que pregaram essa mensagem, somente para que eles possam ver Jesus voltando na altura das nuvens com seus próprios olhos. É uma ressurreição especial. 1 Tessalonicenses 4,16, é um verso que a gente leu há pouco, vai descrever o exato momento da chegada de Jesus a essa terra. Então, caíram as 7 pragas, matou vários ímpios, os salvos foram protegidos pelos anjos, o mundo está sendo destruído, são bilhões e bilhões de pessoas mortas pelas pragas, cai a última praga, os céus são recolhidos, a terra se escurece, ela fica fria, gelada. Ainda tem alguns ímpios vivos? Nós estamos aqui aguardando a chegada de Jesus. Então, 1 Tessalonicenses 4,16 é a chegada de Jesus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus volta, a Bíblia diz, ele desce dos céus, ele fica na altura das nuvens. E os mortos em Cristo ressuscitam, glorificados, transformados, sem nenhum traço do pecado. E nós, os vivos, os que ficamos, somos transformados num piscar de olhos, num corpo glorificado. Porque agora nós vamos ficar diante de Deus Pai e de Jesus Cristo. Eles vieram juntos, Deus Pai, Jesus Cristo e todos os anjos dos céus nos esperam nas alturas das nuvens. E aí os anjos, quando os mortos ressuscitam em corpos glorificados, nós somos transformados em corpos glorificados. Os anjos voam pelos 4 cantos da terra para reunir os escolhidos, para nos conduzir a encontrar Jesus Cristo e Deus Pai na altura das nuvens. E os ímpios, aqueles ímpios que restaram, que sobreviveram às 7 pragas, o que acontece com os ímpios no momento da chegada de Jesus? É aquele verso que a gente leu, 2 Tessalonicenses 2:10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. No verso 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus e Deus Pai vêm, pela manifestação da glória de Deus Pai, e pelo sopro da boca de Jesus, todos os ímpios são mortos. Todos eles, aqueles que sobreviveram às 7 pragas. E aí os anjos nos recolhem, os mortos em Cristo ressuscitam. E nós começamos a subir, somos arrebatados para encontrar Jesus na altura das nuvens. Nós não vamos diretamente aos céus. Primeiramente a gente se encontra com Jesus na altura das nuvens. Mas aí então, olha só o que vai acontecer, Apocalipse 8:1. Também descreve o momento da volta de Jesus. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. A Bíblia diz que os céus, durante a volta de Jesus, vai ficar em silêncio cerca de meia hora. E tem um princípio em Ezequiel 4:7 que diz que cerca de meia hora em profecia significa cerca de 7 dias. Então o céu está em silêncio. Por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos louvam dia e noite a Deus lá nos céus. Lá não tem silêncio, é dia e noite os anjos louvando, santo, 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 louvando a Deus.
mas como vieram todos os anjos, veio Deus Pai, veio Jesus, o céu está vazio. Então há silêncio no céu cerca de 7 dias. Por que 7 dias? Será que leva 3 dias e meio para eles virem e 3 dias e meio para eles voltarem? Não. No livro de Daniel, enquanto Daniel fazia uma oração, lá descreve que aparece um anjo para ele e diz assim: Daniel, no começo da sua oração, já foi dado ordens nos céus e eu já estou aqui. Então, para eles virem dos céus, do terceiro céu até a terra, é instantâneo. Mas agora nós vamos ser levados, arrebatados até o terceiro céu. Então nós vamos viajar cerca de 7 dias até o terceiro céu. E quando nós chegarmos até lá, olha o que vai acontecer. Lucas 13, 29. Lucas 13, 29 descreve o que vai acontecer. Lucas 13, verso 29 diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. A Bíblia diz